Fala aí, amigo concurseiro, é um prazer imenso. Você que vai prestar o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou falando aqui para você especificamente, na verdade, para os concurseiros que vão ali, que estão se preparando e tem ali o estudo, né, do perfil da banca IBAD, tá? Que está aqui atrás de mim, né? Acabei que era para eu colocar lá, na verdade, mas eu coloquei atrás de mim, óbvio. Mas você vai estar no mural aí no YouTube. Beleza? E a gente vai trabalhar alguns exercícios da banca. A gente vai ver que, primeiramente, na parte aqui do direito administrativo, a gente vai ver que não tem tanta questão assim, né? Na verdade, tem questões, né? Tem mais de não sei quantos mil, tem acho que chega a mais de 500 questões, né? Só que separando ali, filtrando de acordo com o que pode ser cobrado, você não vai ter ali muito mais de 100, 150 questões não, tá? Então é bem reduzido em relação a... E claro, a gente tem que observar que ela presta muitos concursos, né? Ela contrata muitos concursos para prefeituras, tá? Prefeitura do Acre, Niterói, Minas Gerais, né? Algumas prefeituras do estado de Minas Gerais. Então ela pega muito concurso municipal, tá? E o foco é a área administrativa de concursos municipais, vamos dizer assim. Mas pega ali um professor, pega um auditor municipal, já vi procurador também, né? Teve um concurso, foi agora em 2022, né, ano passado, que foi para procurador, né? Então você vê aí que tem concurso também para nível superior. Porém, o nível dela de exigência, o nível de cobrança que a gente tem que observar é um nível de médio para fácil, tá? Tem questões ali médias, né? Assim, fácil para média, mas tem questões fáceis para até muito fácil, né? Para os concurseiros hoje que já estão estudando bem, se preparando, né? Vendo ali pegadinha e tal. Então acaba que a IBAD sendo uma banca um pouco mais fácil do que outras bancas, como a FGV, FCC, o CESP, né, o Sebrasp agora não, né, já há mais de 5 anos, mas eu sempre falei CESP, né? Então eu vou trazer algumas questões aqui essa primeira aula, né, mas eu queria falar mais ou menos, conversar aqui com o exercício, né, eu falo aula, mas não é uma aula, né, é um bate-papo aqui. E a gente vai trazer algumas questões, vai ver alguns pontos ali, o que a banca achou, o que ela não achou. Isso é importante, né? Para agregar exatamente esse perfil, ver o perfil da banca e mais ou menos o que você espera na hora da prova, né? O que vai vir. Porque às vezes a banca, de repente, você está estudando na teoria, está estudando de uma forma ou está fazendo exercício de outra banca. E aí quando cai na prova, na verdade, era para ter estudado dessa forma e não dessa, né? Isso também te auxilia no teu estudo, né? Na sua preparação, tá? Então eu separei aqui algumas questões. Questão número 1, ó. Questão em 2022, IPREV, né, o Instituto de Previdência. E esse Instituto de Previdência, ele cobrou matérias, né, direito administrativo, constitucional, direito previdenciário, português e tal. E aqui, ó, os agentes públicos, e aí lembra que agente público é sentido amplo, né? No exercício de suas funções, obedecerão o princípio da legalidade. E aos seguintes também explícitos. A banca utiliza o termo explícitos, mas ela pode cobrar também expressos. Expressos aonde? Na Constituição Federal Brasileira. Então, obviamente, você pega lá o artigo 37, né? E aí a gente estuda aquele mnemônico. Obviamente, o mnemônico é clássico, o famoso LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? São os 5. Então, além da legalidade, nós temos o seguinte. Primeiro, pessoalidade, errado. O P aqui é de publicidade. A gente fala de impessoalidade. O dinheiro público é impessoal, não é? É do interesse público, então não é do governante, não é de uma autoridade, não é de uma pessoa, tá? Então, se a gente falar assim, pessoalidade, a administração pública tem uma pessoa ali, que é ela, né? Então, não podemos aplicar isso daí, letra A está errada. B, impessoalidade e eficiência, aí tá certo, né? Impessoalidade, o I ali do li, né? E o PE,
eficiência, né? Publicidade, moralidade, complemento aí o LIMP, tá? Então, gabarito aqui, ó, letra B. Então, essa questão, você vê que o nível é um nível fácil, tá? E 70% das questões da IBAD, elas vêm exatamente nessa dimensão. São princípios da administração pública, exceto moralidade. Sim, é um princípio, então não marca, porque ele está pedindo, quando ele bota exceto, ele fala assim, são princípios da administração pública, salvo um que não é, entendeu? Então é isso que você tem que entender. Quando ele fala exceto, ó, salvo um princípio aqui, que não é um princípio da administração pública. A moralidade é, publicidade é, impessoalidade é, legalidade é. Eficácia não é. A gente fala em eficiência, né? Então, gabarito é letra E aqui da questão número 2, tá? Beleza? Viu? Questão assim, só para tentar, na hora da prova, ali você tá nervoso, tá com vontade de ir no banheiro, né? Tá com vontade ali, sei lá, de abrir uns Cheetos, né? Na sala, beber água e tal, e aí você lê a questão rapidinho ali, de repente correndo, aí você, caramba, onde está o erro, né? Aí começa a se embananar todo, né? Então ali é só meramente uma percepção que você tem que lembrar, tá? Questão fácil. Vamos para 3. Tô com meu café e minha água aqui no estúdio, né? Que bom, maravilha. Vamos lá. Toda e qualquer atividade, ó, para guarda municipal, né? Questão, prefeitura de Cariacica, é isso que eu falo, né? É muito concurso de prefeituras, tá? Toda e qualquer atividade administrativa só é lista se autorizada por lei, né? Essa é a essência do princípio administrativo ligado à legalidade, né, gente? Está dada essa questão. A legalidade da administração pública é somente praticar os atos que estão previstos em lei. Então, toda e qualquer atividade administrativa só é lícita se autorizada por lei, se tiver uma lei definindo essa atividade. Então, se você fizer uma atividade que não tem amparo legal, essa atividade é nula, tá? É ilegal, beleza? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Então, gabarito aqui, letra C de casa. A professora tem lá o princípio da legalidade no artigo 5º da Constituição, né? Artigo 5º, inciso 2, que fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Essa legalidade lá é voltada para o particular, não é para a administração pública, né? E essa legalidade que está lá, você pode fazer tudo que a lei não proíba. Então, se não tiver lá uma lei autorizando, você pode praticar. A lei lá para o particular, ela é para ser proibitiva, né? Se não tem lei, ele pode fazer. Já aqui, na atividade administrativa, é para o servidor, são para os seus órgãos e agentes públicos. Então, eles só podem praticar o ato se tiver amparo legal, tá? Quando a gente fala legal no sentido amplo, tá? Não é meramente uma lei, mas qualquer coisa, né? Qualquer ato normativo, tá? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Próxima questão, ó, já é uma questão um pouquinho mais complexa no sentido de maiorzinha, analista de ouvidoria, deve ser nível superior, eu acho, presumo eu, né? Analista. Câmara de Vilhena, eita, né? Eu ia falar Vilhavela, né? Vilhena, Câmara de Vilhena, então, é Poder Legislativo. Considere o seguinte cenário hipotético. Uma candidata se inscreveu em um concurso público para o cargo de delegado, sendo aprovada em todas as etapas do aludido certame, prova de conhecimentos. No entanto, então, ela foi aprovada em todas as fases, né? No entanto, foi excluída nos exames de saúde em razão de possuir prótese de silicone nos seios, taxando-a inapta para atividade policial. O caso específico citado retrata de respeito aos princípios da... Primeiro, galera, vamos entender.
ela foi aprovada em todas as fases do certame, né? Então, capacidade intelectual, capacidade técnica para o cargo de delegado, ela tem. Então, a primeira coisa que você está observando é eficiência. O concurso público, ele preza pelo princípio da eficiência, não é? Porque antes de você fazer a prova, cara, você tem que estudar muito, não é? Você tem que saber muitas legislações. E, obviamente, durante sua atividade funcional, você vai descobrir mais umas 500 leis, mais uns 300 decretos e por aí vai, não é? Então, é exatamente com isso que a gente presume que é o princípio primário da eficiência. Pensou em concurso público, eficiência e, obviamente, na aprovação a impessoalidade, né? Óbvio, eu vou fazer uma prova não para chamar aquelas pessoas que eu gosto, mas sim para as pessoas que têm mais capacidade técnica. Princípio da eficiência e impessoalidade. Mas aí começa o debate. Poxa, ela tem silicone no seio. Será que isso vai atrapalhar em algum momento sua atividade policial? Nenhum, não é? Então, nesse caso, não há uma razoabilidade, não é? Então, está desrespeitando tanto o princípio da eficiência, a administração pública, tanto o princípio da razoabilidade, porque está desclassificando ela, está retirando ela do concurso porque ela tem silicone no seio. Isso daí vai atrapalhar diretamente sua atividade? Nenhum, né? É como se falasse assim, caramba, o rapaz tem uma, sei lá, um marca-passo. Por isso ele tem que ser excluído do concurso. Calma aí, mas o concurso não exige nada disso. Então não precisa, não é? Então não vai atingir em nada a sua saúde. Então nesse caso é imoral, não é razoável e ofende a eficiência. Gabarito, letra B, tá? Impessoalidade, motivação, gente. Motivação é falar os pressupostos de fato e de direito que praticaram um ato. Por exemplo, você levou uma multa por excesso de velocidade. Tá, vamos lá. Motivo, levou a multa, né? Motivação, vamos dizer assim, você levou uma multa, você foi autuado no dia tal. Por quê? Então vamos contar os motivos de fato. Os motivos de fato é o efeito natural. Você pegou um carro, um Chevette, né? Placa 001, e você passou naquela via a 180 por hora, com Chevette, a álcool, né? No frio. Então, nesse caso, você passou a 180 km por hora. Ele está narrando os efeitos naturais do que você fez. E, obviamente, existe uma legislação que fala que exceder ao limite máximo de velocidade da via, vamos ter infração média, se for até 20%, grave, se for acima de 20% até 50%, e gravíssima, né, acima de 50%, né, tem esse escalonamento. Então, esses são os motivos de direito, são os motivos jurídicos do ato, né? Por isso que a gente fala, são os pressupostos de fato e de direito que para gerar a prática do ato, tá? Então, gabarito aqui, com certeza, é letra B, galera, tá? Qualquer dúvida, recurso, pode me mandar, que já foi negado. Questão número 5. Questão aqui de Câmara de Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro, agente administrativo. Ó, os princípios fundamentais da administração pública podem ser encontrados na Constituição Federal, né? O artigo 37. O princípio da autotutela, que é um princípio implícito, tá? Autoriza o controle por parte da administração dos atos por ela praticados, sob dois aspectos. Um é o poder que a administração possui de ofício ou provocada, né? Alguém pode provocar pedindo assim, a administração pública, olha só, praticou um ato, né? E obviamente esse ato é um ato que tem um vício, né? E aí alguém provocou ela ou ela de ofício pode anular. De anular seus atos ilegais. Aí você marca isso daqui, ó. De anular os seus atos ilegais. Outro aspecto diz respeito à possibilidade da administração examinar a conveniência e oportunidade de manter ou desfazer um ato legítimo. Marca isso daqui. De manter ou desfazer um ato legítimo. Esses dois aspectos, respectivamente, são alternativas.
Imperatividade. Gente, imperatividade é o poder do Estado em aplicar multa, né? Aplicar possibilidade sancionatória. O poder de polícia, ele vem da imperatividade, né? É a possibilidade de, você não pode ficar nessa calçada, o teu carro vai ser rebocado, né? Você não pode guardar o alimento assim, não é? Quando você vê, por exemplo, o cara vendendo requeijão 2 horas da tarde no calçadão de Madureira, um calor do cacete, o cara vendendo requeijão e iogurte danoninho, gente, isso vai estragar. A autoridade, a Secretaria de Ordem Pública tem que pegar aquilo dali e retirar, não é? Para proteger o interesse público, não é? Então, esse é o poder de polícia, isso é a imperatividade do Estado. O Estado tem poder, né? B, legalidade. Opa, lembra do primeiro tópico ali que eu mandei? Dá uma ticada? De anular os seus atos ilegais. Então, o primeiro aspecto é a legalidade, né? Obviamente, se o ato é legal, maravilha, ele tem que ser anulado. Mas se esse ato é ilegal, ele tem que ser anulado. E a administração pública pode anular? Pode, de ofício provocada. O Poder Judiciário pode anular também? Pode anular. Mas conveniência e oportunidade é mérito administrativo. Em regra, o Poder Judiciário não atua em mérito administrativo, né? Então, nesse caso, o gabarito é letra B de bola, tá? Nesse caso, a gente fala que o primeiro ato em relação à anulação está ligado à legalidade e o mérito, e a análise de mérito, né, da revogação, conveniência, oportunidade, gabarito, letra B de bola. Beleza? Tranquilo? Maravilha, vamos para 6 aqui, ó. A presunção de legalidade, gente, presunção de legalidade significa dizer o quê? Os atos praticados pelos agentes públicos, em regra geral, eles presumem que são lícitos, né? A atividade administrativa pressupõe que ela é uma atividade lícita, tá? Tem íntima relação com o princípio da legalidade administrativa, que se pode descrever de forma sintética através da seguinte alternativa. Então, tem íntima relação com o princípio da legalidade administrativa, que se pode descrever de forma sintética através da seguinte alternativa. Então, ele está se referindo ao princípio da legalidade administrativa, tá? Alternativa, o agente público deve fazer tudo aquilo que a lei determine, né? Então, a gente tem que observar que o agente público, ele deve fazer tudo aquilo que a lei determina, né? Obviamente, a gente está pensando quando a gente fala do princípio da legalidade, o agente público, ele está obrigado a seguir a lei, não é? Ele está obrigado a seguir a lei. Obviamente, o agente público, ele não tem, a regra geral, discricionariedade. O agente público tem que praticar aquilo, não é? Então, o agente público deve fazer tudo que a lei determina? Sim. Aí a letra B, o agente público pode fazer tudo que a lei autorize? Não. Pode fazer tudo aquilo? Nem sempre, né? Porque tem atos imorais, perfeito? Então, nem tudo, tá? O agente público deve fazer tudo aquilo que a lei sugere. A lei não tem característica de sugerir nada, tá? O agente público pode fazer tudo que a lei não proíba. Errado. Essa legalidade aqui é a legalidade voltada para o particular, tá? Então, gabarito aqui, ó, é letra A. O agente público deve fazer tudo aquilo que a lei determina, né? É o princípio da legalidade administrativa ou o princípio da legalidade estrita, tá? Próxima questão 7. A administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá ao princípio, né? Aos seguintes princípios. São estes: legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Faltou qual aqui? Publicidade, mas tá certo, tá? E aí o que você faz? Primeiro, galera, não marca. Aqui eu já marquei, né? Mas eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque se vier numa questão o completo, como eu já vi em outras bancas, aqui da Embad eu nunca vi não, mas se vier completo legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, você vai marcar completa, tá? Então, leia
todos, né, todas as alternativas para ver se não tem uma mais correta que essa, tá? Então, B, pessoalidade? Não, é impessoalidade, tá? Imoralidade? Também não, né? Então, aqui já cortou um monte, ó. Não, né? Publicidade, sim. Parcialidade, não, sim. Sim, não. Não, sim. Ah. Gabarito é letra O. Letra A. Próxima questão, questão número 8. O princípio X impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos. Marca aqui, preceitos éticos, que devem estar presentes em sua conduta, devendo não apenas averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto e o que é desonesto. Ele quis dizer assim, ó, na sua discricionariedade, observar os critérios da conveniência e justiça, observar também a lei, né? Óbvio, observar, obviamente, a lei, né? Ela é o trilho do nosso trem, né? E aí, ele tem que observar o que é honesto e desonesto, os preceitos éticos, né? Então, você, de repente, não ludibriar os usuários, não enganá-los, né? Não trazer algum desrespeito, uma imoralidade, tá? Então, gabarito aqui de cara, ó, é letra C, moralidade, tá? Questão fácil. Próxima questão para a gente fechar aqui, ó. O bom e correto uso do dinheiro público, o fiel cumprimento dos deveres pelo servidor e a probidade, né? Porque probidade é coisa boa, improbidade é coisa ruim, né? Dos atos administrativos são características que expressam o princípio administrativo da moralidade. Mesma coisa. Beleza? Questões fáceis, questões tranquilas, né? Não existe uma complexidade. Essa foi só a primeira aula. Na próxima aula, aqui até deixei o gabaritozinho, ó, se vocês quiserem, né? O gabarito aqui. Na próxima aula a gente vai falar de poderes, tá? Um forte abraço, não deixe de fazer a inscrição aí no canal, que eu vou estar sempre publicando aí pra galera, tá? Vou fazer uma playlistzinha, faça aí a inscrição no canal, dá essa força. E também compartilhe o vídeo aí pra galera que tá estudando, beleza? Um forte abraço, galera, e bons estudos.